Então imagina só para as crianças autistas e para as mamães e papais de autistas. Na sexta-feira nós começamos a tratar sobre esse tema, porém tivemos que interromper por conta da coletiva do ex-ministro Sérgio Moro. Mas vamos retomar agora esse assunto. A Rafaela conversou com uma mãe de autista para saber como ela está lidando com tudo isso. Ficar sem escola, sem encontrar os amiguinhos e dar um jeito de entreter os filhos em casa. Não tem sido tarefa fácil para os pais. E para a Regiane, então, tem exigido criatividade e paciência. É que o Lohan tem síndrome de Asper, um grau leve de autismo. Pessoas assim interagem e enxergam o mundo de uma maneira um pouco diferente. Por isso que toda essa mudança na rotina tem feito com que os dias por aqui fiquem bem difíceis. Porque ele não entende de não ir para a rua, ele não entende que não pode entrar no mercado, que não pode ir numa farmácia, que não pode ir ali em cima na pracinha. Ela comenta que pela primeira vez tem visto o filho de 8 anos tendo crises. Ele continua ainda utilizando os medicamentos e que isso tem feito muita diferença. No entanto, a situação tem sido tão complicada que nem mesmo ela sabe como agir, já que ele tem ficado bem ansioso. Eu nunca tinha visto ele com crise de se bater, de ficar se mutilando, se arranhando, de ficar, dando soco na parede, ou ele fica com os ouvidos tampados. O Lohan, de fato, não entende o certo do porquê todas as atividades que ele gosta de fazer no CRAS, por exemplo, não podem acontecer por conta dessa pandemia. E aula de dança, aula de artes. Que mais? E assisto filme. E aula de informática também? E informática também. Nossa, então você faz um monte de coisa lá. E brinco. E brinca. E agora você não tá podendo ir pra lá? É chato não ir? Né? Porque daí não dá pra fazer nada disso daí, né? Uhum. Crianças com síndrome de Asper têm uma certa dificuldade de se relacionar com outras pessoas e por isso até fazer amizade é algo tão complicado. Mas quando eu pergunto do que ele mais sente falta, olha que vai além dessa lista de ocupação toda que ele disse. Que eu quero brincar com os meus amiguinhos, posar na cara dos meus amiguinhos. Que nem meu amigo Lourenço, meu amigo Weber. Você tá sentindo falta deles? Não, porque alguns dias eu vou brincar neles. É aqui do lado. Entendi. E como a gente viu ali na reportagem, muitas famílias estão passando por essa situação. A rotina mudou completamente para pais, para as mães, para os filhos autistas. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora. Estou recebendo o psiquiatra Ronan Dávila, que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Ronan, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Bom dia, Patrícia, obrigado, vamos conversar. Isso, agora a gente viu ali na reportagem, muitas famílias com a rotina, que mudou do dia para a noite. E agora? O que fazer neste momento, Ronan? A quarentena tem sido difícil para todo mundo, para todos tem sido difícil. Mas quando você tem uma criança com necessidades especiais, isso pode se tornar um pouco mais difícil, né? Essas crianças com necessidades especiais, estamos falando do autismo, terão provavelmente mais dificuldade de entender a situação e do porquê você tomar alguns certos cuidados e você não conseguir, por exemplo, poder chegar até a atividade que você gostava de fazer. E veja, o trabalho com autismo é um trabalho constante de estimulação. Essas crianças na quarentena estão perdendo essa estimulação constante, todo esse trabalho que havia sido feito com essa criança, de socialização, de melhora na linguagem. Então, eu já prevejo que muitos retrocessos vão acontecer e os pais vão observar isso. E como explicar, então, para essa criança, para esse adolescente autista, o que está acontecendo no momento? Fica mais fácil, se a criança tiver uma boa compreensão, uma determinada idade, e você colocar de forma de brincadeira, né? de jogo mesmo, né? Usar máscaras de super-herói, colocar como uma situação divertida. Para algumas crianças um pouquinho maiores que já conseguem entender, a gente já consegue falar, por exemplo, que lembra do teu amigo na escola,
que passou mal, teve febre e a mãe dele não mandou ele para a escola. Então, nesse momento nós temos muitas pessoas com febre, elas estão doentes, nós não vamos sair de casa por enquanto. Eu acho que fica mais fácil desse jeito. Eu acho que o pai e a mãe têm essa noção do até onde pode chegar com a criança. Agora, em relação ali à primeira resposta, me chamou a atenção essa questão do retrocesso que muitas crianças podem ter no aprendizado, em tudo que elas estavam estimuladas, né, já a fazer. Sim. Como minimizar tudo isso, Ronan? Tem alguma receitinha, alguma dica? Tem. Vai ser muito importante os pais identificarem o ponto em que a criança estava de desenvolvimento antes da quarentena, identificar o momento atual onde essa criança está. As crianças com autismo têm uma tendência a criar a sua rotina própria, a ficar dentro de um espaço limitado, dentro de uma zona de conforto, com os seus brinquedos e repetição das mesmas tarefas. Foi todo um trabalho longo, multiprofissional e com os pais de estimulação para tirar a criança, para se socializar, para aprender a brincar de uma maneira diferente. Provavelmente essas crianças voltaram à sua zona de conforto e perderam parte desse desenvolvimento. Os pais vão precisar identificar onde é que essa criança parou, o que ela deixou de fazer, mas não voltar a fazer as mesmas atividades de uma hora para outra. Então, se você identificou que o seu filho, ele se fechou mais no quarto, certo? E antes ele estava indo cortar o cabelo com tranquilidade, te acompanhava no mercado, você não deve começar o trabalho de retirada dessa criança direto para o mercado. Você vai pegar a criança, você vai reacostumar a criança na sala, comer com a família, então você vai em degraus. É importante não tentar a readequação de uma maneira abrupta. Agora, a gente observa também que esse é um momento de muito estresse, né? Que acontece, infelizmente. E para esses momentos de estresse, tanto da criança quanto dos adultos que estão nessa nova rotina, o que fazer? Veja, as crianças e os pais também, porque os pais estão sobrecarregados, com preocupações financeiras, com o cuidado da casa, com as tarefas que a escola manda. É preciso que os pais façam atividade física. O estado emocional dos pais, se estiver um pouquinho abalado, também vai afetar a qualidade de vida da criança, porque a criança sente muito fácil isso. Agora, Ronan, para a gente finalizar, a gente observa que há um estresse muito grande, né? Enfim, nas famílias, nas casas. Sim. Agora, como lidar com esse estresse com as pessoas, com as crianças autistas? Tem alguma dica, alguma receitinha do que fazer? Patrícia, você sabe que, por incrível que pareça, pode ser até que as crianças com autismo estejam um pouco mais tranquilas agora, na quarentena, justamente porque não estão enfrentando situações sociais que antes eram um pouco desconfortáveis. Então, quer dizer, elas voltaram um pouco mais para dentro de casa e para a sua zona de conforto. Eu acredito que o estresse maior será depois retomar as atividades dessa criança. Mas é claro que, por exemplo, o medo da doença para crianças que já entendam, né? A falta de ver os avós, a falta de encontrar os amigos seja um estresse. E os pais já estão estressados também, né? Mas a gente pode contornar com videochamada, a gente pode contornar com alguns jogos eletrônicos, cuidar muito também com excesso de uso de computador, PC, tablet, limitar para essas crianças no máximo 2 horas de tela por dia, não mais que isso, fazer jogos reais. Exercícios de relaxamento também são muito bons, exercícios de respiração, meditação. Algumas crianças com mais de 11 anos já conseguem fazer, já conseguem entender. Mas a gente pode se surpreender porque talvez o estresse dessas crianças não saindo de casa possa ser até um pouco menor. Acho que o estresse, na realidade, está mais com os pais, então. A gente tem que cuidar da saúde desses pais, Ronan? Os pais estão sobrecarregados, com preocupações financeiras. Também não sabem quando o mundo volta ao normal depois de tudo isso. A gente não sabe como é que o mundo vai voltar depois de tudo isso. Espero que volte melhor, um aprendizado, não é? Mas os pais vão precisar, mesmo que estejam desestruturados, mas passar para a criança uma imagem de fortaleza, de tranquilidade, porque as crianças sentem muito facilmente quando os pais, numa linguagem não verbal, demonstram para a criança que estão um pouco desestruturadas. Então elas têm que manter a calma absoluta nesse momento com as crianças. Muito obrigada pelas dicas, Obrigado. muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer enorme